Olá! O que sempre nos preocupou e fez com que criássemos o Fora da Matrix foi a percepção dos conchavos, do jogo de bate e assopra, dos acordos internacionais escondidos da população, que nos trouxe ao tempo que vivemos hoje e nos deixa na posição de não entender o que está acontecendo e exatamente onde nos levará tudo isso. As mídias são direcionadas a divulgarem somente o que interessa à elite mundial, na intenção de esconder seus projetos para não provocar a revolta da população. Enquanto nos ocupamos com nossa própria sobrevivência, sem tempo para buscarmos maiores informações, eles avançaram em suas agendas sem percebermos até o advento da pandemia. Esse foi o momento que deram o pontapé final, iniciando a última parte do plano macabro, dominação total do mundo. Estava tudo pronto, muito bem escondido, e a população mundial foi pega de surpresa. Entender a situação do Brasil, que sendo um dos países mais ricos em recursos naturais, matéria-prima abundante que todos os países necessitam e estão de olho, hoje nos encontramos nas mãos de entidades internacionais dirigindo nossa economia com pleno consentimento do nosso governo. Estamos abandonados e na condição de escravos em nosso próprio país. Temos que lutar contra essa situação. Temos que ter o conhecimento do que nos espera e acharmos uma saída. O que estamos passando hoje é o resultado da falta de atitude que tivemos quando aceitamos tudo que nos impunham. Com olhos na censura que nos proíbe de expressarmos pensamentos e divulgarmos informações, nos vemos obrigados a utilizar várias plataformas como Zelo, Facebook, Telegram, YouTube, BitChute e Odysee. Essa foi a melhor forma que encontramos para repassar nossas pesquisas e estudos que escondem da população. Venha conhecer um pouco mais desse despertar. Você faz parte dessa resolução. Se estiver informado e consciente do que está acontecendo, saberá como agir. Eu sou a Ruth e esse é o Fora da Matrix. Bom dia, que bom estarmos juntos novamente. Hoje trazemos uma explicação muito detalhada da grande reinicialização e da nova ordem mundial, do HumансBeFree.com. O que é essa grande reinicialização sobre a qual estamos ouvindo agora? Em poucas palavras, a grande reinicialização refere-se a uma agenda global para monitorar e controlar o mundo por meio da vigilância digital. Conforme explicado pelo jornalista James Corbett em seu relatório Corbett de 16 de outubro de 2020, a grande reinicialização é um novo contrato social que vincula todas as pessoas a esse contrato social por meio de uma identificação eletrônica vinculada à sua conta bancária, registros de saúde e uma rede social. ID de crédito que vai acabar ditando cada faceta de sua vida. Trata-se de livrar-se do capitalismo e da livre iniciativa e substituí-los por desenvolvimento sustentável e capitalismo de partes interessadas, termos que desmentem suas intenções nefastas e anti-humanas. Conforme observado no livro Tecnocracia, o caminho difícil para a ordem mundial, desenvolvimento sustentável é tecnocracia. O movimento de desenvolvimento sustentável tomou medidas cuidadosas para esconder sua verdadeira identidade, estratégia e propósito. Mas, uma vez que o véu seja levantado, você nunca mais verá de outra maneira. Assim que sua estratégia for desmascarada, todo o resto começará a fazer sentido. O grande plano. Em sua postagem do blog A Grande Reinicialização para Leigos, Tessa Lena resume o propósito por trás do pedido de uma reinicialização global. A razão matemática para a grande reinicialização é que, graças à tecnologia,
O planeta ficou pequeno e o modelo econômico de expansão infinita está falido. Mas, obviamente, os super ricos querem continuar super ricos e, portanto, precisam de um milagre, outra bolha, além de um sistema cirurgicamente preciso para gerenciar o que eles percebem como seus recursos limitados. Assim, eles querem desesperadamente uma bolha que proporcione um novo crescimento do nada, literalmente, enquanto simultaneamente procuram apertar os cintos dos camponeses, um esforço que começa com modificação comportamental, também conhecido como redefinir o senso de direito dos camponeses ocidentais à vida elevada, padrões e liberdades. A razão psicológica para a grande reinicialização é o medo de perder o controle da propriedade do planeta. Suponho que, se você possui bilhões e movimenta trilhões, sua percepção da realidade fica estranha, e tudo lá embaixo parece um formigueiro que existe para você. Apenas formigas e números, seus bens. Assim, o objetivo prático da grande reinicialização é reestruturar fundamentalmente a economia mundial e as relações geopolíticas com base em dois pressupostos. Que cada elemento da natureza e cada forma de vida faz parte do inventário global, gerenciado pelo Estado supostamente benevolente, que por sua vez é propriedade de várias pessoas ricas, repentinamente benevolentes, via tecnologia. E 2. Que todo o inventário precisa ser rigorosamente contabilizado, ser registrado em um banco de dados central, ser legível por um scanner e facilmente identificável, e ser gerenciado por inteligência artificial usando a mais recente ciência. O objetivo é contar e, em seguida, gerenciar e controlar com eficiência todos os recursos, incluindo pessoas, em uma escala sem precedentes, com precisão digital sem precedentes. Realocações de ativos globais não beneficiarão as pessoas. Esses novos ativos globais também podem ser transformados em novos instrumentos financeiros que podem ser negociados. Um exemplo disso foi dado por Vandana Shiva, PhD, em minha entrevista com ela. Ela explicou que a Índia está caminhando para a agricultura natural de orçamento zero, um conceito totalmente novo de agricultura em que os agricultores devem negociar a taxa de carbono em seu solo no mercado global se quiserem ganhar a vida. Eles não receberão nenhum dinheiro pelas colheitas que realmente cultivam. Não há uma única área da vida que seja deixada de fora desse plano de grande reinicialização. A reforma planetária afetará tudo, desde governo, energia e finanças, até alimentos, remédios, imóveis, policiamento e até mesmo como interagimos com nossos semelhantes em geral. As proteções de privacidade, é claro, são um grande obstáculo nesse plano, e é por isso que todos os esforços são feitos para que as pessoas afrouxem suas opiniões sobre o direito à privacidade. Nos Estados Unidos, também temos a Constituição que está no caminho, razão pela qual os esforços para minar, contornar, ignorar ou anular estão aumentando. Para resumir, o resultado final desejado é um transportador global gigante, sem alegria e altamente controlador de tudo e de todos, onde a privacidade é tremendamente cara, a dissidência é impensável e a submissão espiritual é obrigatória. É como uma realidade medicada 24 horas por dia, 7 dias por semana, exceto que os medicamentos são químicos e digitais, e eles estão delatando você de volta à nave-mãe, que pode puni-lo por mau comportamento, digamos, bloqueando seu acesso a certos lugares ou colocando uma retenção em sua conta bancária digital, talvez sem qualquer intervenção humana,
escreve Helena. Capitalismo das partes interessadas. Em 5 de outubro de 2020, o artigo Winter Oak abordou a visão fascista tecnocrática do professor Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, que escreveu o livro sobre a Quarta Revolução Industrial. Schwab anunciou a grande iniciativa de redefinição do Fórum Econômico Mundial em junho de 2020, que inclui retirar todas as pessoas de seus ativos privados. Além de ser um tecnocrata convicto, Schwab também tem uma forte inclinação transhumanista e ele falou de um futuro próximo em que os humanos se fundem com as máquinas e no qual a aplicação da lei será capaz de ler nossa mente. O Interwoke, uma organização britânica de justiça social sem fins lucrativos, aponta que Schwab e seus cúmplices globalistas estão usando a pandemia do bichinho para contornar a responsabilidade democrática, anular a oposição, acelerar sua agenda e impô-la ao resto da humanidade contra nossas vontades. Isso não é teoria da conspiração. O plano está em aberto. Conforme observado pela revista Time, a pandemia do bichinho proporcionou uma oportunidade única de pensar sobre o tipo de futuro que queremos. Prova final. O bichinho foi planejado para inaugurar a nova ordem mundial. A mesma declaração foi feita por vários políticos e organizações em todo o mundo nos últimos meses. O livro de Schwab, Covid-19, a grande reinicialização, também exorta os líderes da indústria e tomadores de decisão a fazer bom uso da pandemia e não deixar a crise ser desperdiçada. Aliás, o proprietário da revista Time e fundador da Salesforce, Mark Benioff, também é membro do Conselho do Fórum Econômico Mundial. Ele está claramente familiarizado com o plano de redefinição. O problema é que, enquanto o plano está sendo vendido como uma forma de finalmente tornar a vida justa e equitativa para todas as pessoas, os sacrifícios exigidos não se aplicam aos tecnocratas que dirigem o sistema. Em última análise, a grande reinicialização resultará em 2 camadas ou pessoas: a elite tecnocrática, que tem todo o poder e governa sobre todos os ativos, e o resto da humanidade, que não tem poder ativos e nada a dizer. Embora a tecnocracia não seja um sistema político, mas econômico, em termos práticos, ela se assemelha ao fascismo. Nada disso está sendo vendido sob a bandeira do fascismo, é claro. Em vez disso, eles usam termos financeiros como capitalismo de stakeholders, capitalismo de partes interessadas, descrito pela revista Forbes como a noção de que uma empresa se concentra em atender às necessidades de todos os seus stakeholders, clientes, funcionários, parceiros, a comunidade e a sociedade como um todo. Neste mesmo artigo, a Forbes aponta que essa estratégia já foi tentada e falhou. Ela falhou porque equilibrar as reivindicações conflitantes das partes interessadas era quase impossível e só levou a uma confusão em massa e retornos insatisfatórios. O fracasso dessa estratégia foi o que levou as grandes empresas a se concentrarem na maximização do valor para o acionista. Agora, em um momento em que as grandes empresas estão sendo atacadas por enviar dinheiro para seus acionistas e executivos às custas de clientes, funcionários, meio ambiente e sociedade como um todo, a resposta, dizem eles, é retorno ao capitalismo de stakeholders. Mas se não funcionou antes, o que nos faz pensar que vai funcionar agora? Ótimo plano de redefinição para a Big Food. Um artigo de 9 de novembro de 2020 no The Defender, uma nova plataforma de mídia da Children's Health Defense, também aponta os problemas como o grande plano de reinicialização do Fórum Econômico Mundial para a Indústria de Alimentos.
Os arquitetos do plano afirmam que ele reduzirá a escassez de alimentos, a fome e as doenças e até mesmo mitigará as mudanças climáticas. Mas um olhar mais atento às corporações e think tanks com os quais o Fórum Econômico Mundial está se associando para inaugurar essa transformação global sugere que o verdadeiro motivo é um controle corporativo mais rígido sobre o sistema alimentar por meio de soluções tecnológicas. Além da indústria de alimentos, os parceiros incluem gigantes de mineração de dados, telecomunicações, fabricantes de armas, finanças, empresas farmacêuticas e a indústria de biotecnologia. Olhando para essa lista, não é surpresa que o Fórum Econômico Mundial insista que o futuro da alimentação e da saúde pública depende de organismos geneticamente modificados, OGM, proteínas cultivadas em laboratórios, medicamentos e produtos químicos industriais. O Fórum IT e a ascensão do imperialismo alimentar. Para promover a aquisição de alimentos falsos, o Fórum Econômico Mundial fez parceria com o Fórum IT, que definirá a agenda política para a produção global de alimentos. O Fórum IT foi cofundado pelo Wellcome Trust, que por sua vez foi estabelecido com a ajuda financeira da GlaxoSmithKline. Atualmente, a IT colabora com quase 40 governos municipais na África, Europa, Ásia, América do Norte e do Sul e Austrália e mantém relações próximas com empresas de carnes artificiais, como a Impossible Foods, que foi fundada pelo Google, Jeff Bezos e Billy Boy. Conforme observado pelo The Defender, o objetivo final é substituir alimentos nutritivos e saudáveis por criações de laboratórios geneticamente modificadas. Para isso, a IT está trabalhando com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, para estabelecer diretrizes alimentares globais e iniciativas de desenvolvimento sustentável. A Dieta da Saúde Planetária, desenvolvida pela IT, é uma dieta que deve substituir todas as outras. Frederic Leroy, professor de Ciência Alimentar e Biotecnologia da Universidade de Bruxelas, disse ao The Defender: a dieta visa reduzir a ingestão de carne e laticínios da população global em até 90% em alguns casos e a substitui por alimentos, cereais e óleos feitos em laboratórios. Wanda Shiva, PhD, levantou duras críticas contra a dieta proposta, dizendo que não se trata de nutrição, trata-se de grandes negócios e de uma aquisição corporativa do sistema alimentar. O defensor acrescenta: de acordo com os próprios relatórios da IT, os grandes ajustes que a organização e seus parceiros corporativos querem fazer no sistema alimentar são improváveis de serem bem-sucedidos se deixados para o indivíduo, e as mudanças que desejam impor aos hábitos alimentares e alimentos da sociedade exigirem reenquadramento no nível sistêmico, com intervenções políticas duras, que incluem leis, medidas fiscais, subsídios e penalidades, reconfiguração comercial e outras medidas econômicas e estruturais. Mas Shiva disse que esta é a abordagem errada, porque toda a ciência mostra que as dietas devem ser centradas em torno da biodiversidade regional e geográfica. Ela explicou que a dieta global uniforme da IT será produzida com tecnologia ocidental e produtos químicos agrícolas. Forçar isso em nações soberanas por lobby multinacional é o que eu chamo de imperialismo alimentar. O futuro da alimentação e dos cuidados de saúde. Você pode ter uma ideia de para onde o futuro da alimentação está indo analisando o mapa de inteligência estratégica do Fórum Econômico Mundial. Como você pode ver, essa abordagem de cima para baixo vincula a produção de alimentos a uma ampla gama de setores, incluindo biotecnologia, indústria química,
inteligência artificial, internet das coisas e economia digital. Para obter mais detalhes sobre o Plano de Inteligência Estratégica de Schwab, acesse o site do Fórum Econômico Mundial. Se isso levantar sua preocupação, você provavelmente também não vai gostar do que o Fórum Econômico Mundial da Saúde tem reservado para a reforma do sistema de saúde. Eles dizem: nosso modelo atual de capital intensivo e centrado em hospitais é insustentável e ineficaz. A plataforma para moldar o futuro da saúde aproveita um sistema de entrega habilitado por dados e atendimento virtual integrado em todo o contínuo de atendimento, desde a prevenção de precisão até a prestação de atendimento personalizado. Ajudando o Fórum Econômico Mundial nessa transformação da saúde estão os maiores criminosos corporativos da história do mundo moderno, incluindo Billy Boy, AstraZeneca, Bayer, Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, Novartis e muitos outros. Quem é Billy Boy? É o segundo homem mais rico do planeta, é um globalista e eugenista comprometido que trabalha para o objetivo de despovoamento da nova ordem mundial. E as empresas citadas foram várias vezes consideradas culpadas de todos os tipos de crimes pelos quais pagaram dezenas de bilhões de dólares em multas. Eles também estão carregados de conflitos de interesse em quase todos os empreendimentos com os quais estão envolvidos. No entanto, agora devemos acreditar que essas empresas vão deixar de lado seus incentivos de lucro e consertar todo o sistema? Reconstrua melhor. Conforme observado em um artigo do Fórum Econômico Mundial de 21 de julho de 2020, a devastação econômica causada pelas paralisações da pandemia do bichinho tem o potencial de prejudicar a prosperidade global para as próximas gerações. A resposta é apresentar medidas de estímulo, como o desenvolvimento de infraestrutura que possam permitir que os países avancem. Mas, enquanto isso, os países estão instados a garantir que o sistema econômico seja reconstruindo melhor. Não se engane, esse slogan cativante é parte integrante do plano da grande reinicialização e não podem ser separados dele, não importa o quão altruísta possa parecer, conforme relatado pela Fox News. Um movimento radical chamado Grande Reinicialização, adotado por alguns democratas, representa uma grave ameaça à liberdade e aos mercados livres nos Estados Unidos e em todo o mundo. A grande reinicialização é talvez o maior perigo para o capitalismo e os direitos individuais desde o colapso da União Soviética. Destruiria o atual sistema capitalista e o substituiria por sistemas socialistas, progressistas e modernos, com ênfase especial nas políticas ecossocialistas. As ideias de políticas oferecidas pelos defensores da grande reinicialização incluem programas de renda básica fornecidas pelo governo, assistência médica universal, aumentos maciços de impostos e o novo Acordo Verde. Por exemplo, um evento de campanha em 9 de julho, Biden disse que precisamos acabar com a era do capitalismo de acionistas, uma parte importante da proposta da grande reinicialização que alteraria a forma como as empresas são avaliadas, elevando as causas de justiça social e as preocupações com as mudanças climáticas sobre direitos de propriedade. O plano Reconstrua Melhor vem direto da cartilha da grande reinicialização. Recentemente, em 13 de julho, o Fórum Econômico Mundial promoveu Reconstruindo Melhor por meio de programas de infraestrutura verde, como parte da grande reinicialização. Parte do Reconstruindo Melhor é mudar o sistema financeiro para um sistema monetário totalmente digital, que, por sua vez, faz parte do sistema de controle social, pois pode ser facilmente usado para incentivar comportamentos desejados
e desencorajar comportamentos indesejados. Um artigo de 13 de agosto de 2020, no site do Federal Reserve, discute os supostos benefícios de uma moeda digital do Banco Central, CBDC. Há um consenso geral entre os especialistas de que a maioria dos principais países implementará o CBDC nos próximos 2 a 4 anos. Muitas pessoas desinformadas acreditam que esses novos CBDCs serão muito semelhantes às criptomoedas existentes, como o Bitcoin, mas estariam enganadas. O Bitcoin é descentralizado e uma estratégia racional para optar por sair do sistema controlado pelo Banco Central existente, enquanto esses CBDCs são centralizados e completamente controlados pelos bancos centrais e terão contratos inteligentes que permitem aos bancos vigiar e controlar sua vida. O grande guia Psicologia de Reinicialização. Desnecessário será dizer que alcançar o tipo de transformação radical de cada parte da sociedade tem seus desafios. Nenhuma pessoa em sã consciência concordaria com isso se estivesse ciente dos detalhes de todo o plano. Então, para lançar isso, eles tiveram que usar manipulação psicológica e o medo. É a ferramenta mais eficaz que existe. Conforme explicado pelo psiquiatra Dr. Peter Breggin, há toda uma escola de pesquisa em saúde pública que se concentra em identificar as formas mais eficazes de assustar as pessoas para que aceitem as medidas de saúde pública desejada. Ao adicionar confusão e incerteza à mistura, você pode levar o indivíduo do medo à ansiedade, um estado de confusão no qual você não pode mais pensar logicamente, e nesse estado você é mais facilmente manipulado. A engenharia social é central para o governo tecnocrático. Para encerrar, tenha em mente que a tecnocracia é inerentemente uma sociedade tecnológica executada por meio da engenharia social. O medo é apenas uma ferramenta de manipulação. O foco da ciência é outro. Sempre que alguém discorda, é simplesmente acusado de ser anti-ciência. E qualquer ciência que entre em conflito com o status quo é declarada ciência desmascarada. A única ciência que importa é o que os tecnocratas consideram verdade, não importa quantas evidências existam contra isso. Vimos isso em primeira mão durante essa pandemia, pois a grande tecnologia censurou e proibiu qualquer coisa que vá contra as opiniões da Organização Mundial da Saúde, que é apenas mais uma engrenagem na máquina tecnocrática. Se permitirmos que essa censura continue, o resultado final será nada menos que devastador. Nós simplesmente devemos continuar pressionando por transparência e verdade. Devemos insistir na liberdade médica, na liberdade pessoal e no direito à privacidade. Uma luta em particular que não nos vemos sendo capazes de evitar é a luta contra as vacinas obrigatórias para o bichinho. Se não tomarmos uma posição firme contra isso e lutarmos pelo direito de fazer nossa própria escolha, não haverá fim para a tirania médica que se seguirá. Como você deve ter adivinhado, a âncora mais importante da recuperação é para uma imunização do bichinho. A implicação é que sem uma picada certeira, o mundo será incapaz de retornar a qualquer senso de normalidade, particularmente em termos de interação aberta com seu companheiro. Você pode realmente participar dos esforços globais para prejudicar a capacidade da cabala criminosa organizada do Deep State para o genocídio, enquanto desfruta da liberdade de saúde ao mesmo tempo boicotando as grandes farmacêuticas para sempre. Boicotando alimentos industrializados, transgênicos e tudo que pudermos. Não podemos esperar que eles cheguem ao ponto de nos impor uma renda universal, de tomar nossas propriedades e tantas outras atitudes. Estão alterando as legislações de todos os países para implementar o pouco que falta.
Eles estão fechando o cerco muito rapidamente e boicotando as informações. Para conseguirmos transmitir nossas pesquisas e alcançar mais pessoas, estamos em mais uma plataforma: o Rumble, BitChute, Odysee, Facebook, YouTube, Telegram e Zelo. Não guarde essas informações para você. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Compartilhe ao máximo. Eu sou a Ruth e faço parte da equipe do Fora da Matrix. Fora da Matrix com 2x. Tenha um bom dia.